Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Queridos, hoje eu, pensando aqui no mês, da consciência negra e essa semana que nós celebramos, o dia 20, o mês da consciência negra, aqui no Brasil, a data de ser de inglês, pensei, bem, é uma semana importante, interessante e fundamental para nós discutirmos aqui um pouco sobre cultura, né? Que a nossa disciplina também não é só gramática, não é só texto, não é só escrita, mas ela também tem o objetivo de mostrar um pouco da história e da cultura dos países de língua inglesa, dos países que falam inglês, né? E tomado por esse movimento, por esse sentimento, né, principalmente devido aos recentes protestos, como George Floyd, né, vocês souberam, né, principalmente aí os alunos do terceiro ano, fiquem atentos, né, porque isso é um tema atual, é um tema pertinente, que pode cair certamente no Exame Nacional do Ensino Médio. E, além disso, é um tema muito em alto, para além do Enem. Né? E, aproveitando todo esse mote, discutir hoje aqui, né, o Black Armistice Day, que não tem uma tradução, né, esse dia não é comemorado nos Estados Unidos, mas lá há datas especiais, há datas específicas, porque há um movimento negro, né, um movimento muito forte, certo? Então, essa aula hoje, né, vamos aqui, claro, apresentar tópicos, apresentar temas, né, apresentar biografias, pessoas, né? Vamos falar um pouco sobre, né, conversar um pouco sobre o movimento negro norte-americano, né, estadunidense, porque, apesar da Semana de Consciência Negra ser no Brasil, é pertinente pensar que o problema do racismo, o problema da comunidade negra e das pessoas negras, ela é mundial, né? Porque foram pessoas historicamente penalizadas e escravizadas, né? Principalmente por europeus, por norte-americanos, enfim, portugueses, e enfim. Nós precisamos discutir, precisamos falar sobre isso, certo? Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, né, é sobre a segregação social nos Estados Unidos da América. Há uma segregação social e racial, né, principalmente racial, nos Estados Unidos. O fim da escravidão nos Estados Unidos se deu em 1863, né? Porém, isso não significou a conquista por cidadania. O que eu quero dizer com isso? Que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também, o fim da escravidão, ele não necessariamente quer dizer que estas pessoas ex-escravizadas vão ter pleno direito à cidadania, vão ter sua cidadania reconhecida. Muito pelo contrário, vão ser pessoas que vão sempre ser tratadas como pessoas de segunda classe ou de terceira classe, pessoas indesejadas, pessoas que não merecem assistência pública, que não merecem políticas públicas. Isso desde o início. Né? Uma coisa que se perdura até hoje, né, se a gente for pensar bem. E o fim da escravidão em 1863 nos Estados Unidos não significou essa emancipação. Você ainda tinha separações raciais locais, como que nós podemos ver nessas imagens. Né? Aqui a moça no ônibus, que o ônibus, as pessoas eram obrigadas, né, pessoas negras eram obrigadas a sentar no fundo do ônibus, enquanto as pessoas brancas ficavam na frente do ônibus. E se uma pessoa branca chegasse, a pessoa negra tinha que ceder o lugar, ir para o final do banco, né, não podia sentar no mesmo lugar, não tinha o mesmo direito de sentar no ônibus. Ou as salas de espera, né, waiting room, né? Havia a diferença para a sala de espera das pessoas brancas e a sala de espera das pessoas negras, das pessoas pretas, né? Os bebedouros para, como a gente pode ver aqui, white para pessoas brancas e colored, pessoas negras, né? Então, havia uma segregação muito, muito grande
racial nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, você vai ter experiências como essa. Mas os Estados Unidos ficou muito famoso, né? Isso acontecia principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, certo? A região sul dos Estados Unidos. E, como a gente pode ver aqui está o mapa, gente, dos Estados Unidos, né? Um mapa que a gente até está recentemente até familiarizado de ver muito no jornal, porque houveram as eleições americanas, né? Em 2020, agora em 2020, e ficou naquela coisa do conta o número, conta o voto, conta isso, conta aquilo. Então, talvez o mapa dos Estados Unidos não seja tão estranho para todos nós, né? Mas, enfim, a região sul dos Estados Unidos, que é essa região aqui, que é uma região que, historicamente, uma região que escravizou muito, uma região que você tinha as plantations, né? Que são os grandes espaços de terra para monocultura, para a cultura de de um só alimento, de um só produto, e que você usava mão de obra escrava. Mão de obra escrava essa que vinha da África, certo? E você tinha todo um tráfico negreiro aí, né? Um tráfico de pessoas negras, de pessoas de escravos, pessoas que foram escravizadas. E você tinha toda aqui, principalmente na região sul. Então só existe problema, às vezes, nessa região nos Estados Unidos? Não. Todos os Estados Unidos, né? Porque o problema das pessoas pretas nos Estados Unidos é um problema social generalizado, assim como aqui no Brasil, né? Bem, e quais são as duas leis de segregação social que balizavam essa segregação social, né? Porque você podia pensar assim, mas como é que eles eram uma democracia e eram liberais e todo um sistema de leis e acontece uma coisa dessa, né? Porque a, o Estado, gente, e o governo, né, e a justiça, elas são filhas do seu tempo também. Então, se naquele tempo havia justificativa, né? Havia uma não que a justificativa diz assim, tudo bem, certo, mas que havia uma justificativa legal. Se isso é moral, se isso é correto, se isso é humano, é outra discussão, né? Se isso é racista de fato. Mas naquela época você tinha as leis de Jim Crow, que eram um conjunto de leis estaduais nos estados do Sul, que institucionalizaram a segregação social, né? Ou seja, as leis de Jim Crow eram as leis que estabeleciam essas separações. Banheiros para brancos, banheiros para negros, lugares de brancos, lugares de ricos, ônibus de branco, ônibus de branco, ônibus de preto. Então você vai ter sempre essa diferença, né? De raça. Banheiro para mulheres brancas, banheiro para mulheres pretas, mulheres negras. Sala, ônibus na frente, pessoas brancas, ônibus atrás, pessoas pretas, pessoas negras. Enfim, principalmente nas leis de Jim Crow. E você tinha a doutrina, separados mas iguais, conhecido. Por quê? Porque a Constituição, né, na interpretação da Constituição, não havia nada que impedisse essa separação de raça. Portanto, contanto que tanto brancos quanto os negros tivessem as mesmas oportunidades, né? Mas, obviamente, não havia as mesmas oportunidades. Porque se você está separando, você está discriminando, e não é uma discriminação positiva, é uma discriminação negativa. Você tá reservando os piores lugares, as piores coisas, os piores serviços a estas pessoas negras, né? As pessoas que não são brancas, você está criando uma desigualdade. É uma desigualdade social, né? Então não tem como dizer que separados, mas eles são iguais. Havia essa interpretação da lei, mas não era o que acontecia de fato. E isso é muito problemático, porque quando você pensa assim, que há uma lei que ampara isso, há uma lei também que faz com que serviços públicos, né, que políticas públicas não sejam pensadas para essa população. E essa população, ela fica à mercê, ela fica marginalizada. Mas a gente não pode pensar só que não houve resistência, que os negros eram marginalizados e só isso, e que não havia ninguém ali lutando contra. Pelo contrário. E agora a gente entra aqui numa parte que eu quero conversar um pouco com vocês sobre personalidades,
sobre biografias de pessoas, autores que foram importantíssimos nesse movimento de resistência do movimento negro estadunidense. Isso, né? Isso acontecia pós fim da escravidão, no século XIX, né, em 1863. Isso foi até os anos 50, 60, né, do século passado, 1950, 1960, até você ter as leis, mas claro, né, o fato de você ter leis que amparam a cidadania não quer dizer que aquelas pessoas sejam plenamente cidadãs. A gente tem que pensar hoje como hoje o negro é tratado nos Estados Unidos, como o preto é tratado no Brasil, quais as questões raciais, né, como elas são uh, sensíveis, né? E quanto nós, por um lado, avançamos e por outro lado não avançamos, né? Temos muito que avançar, às vezes até retroceder, às vezes a gente retrocede, né? Então, jogando essas ideias, a gente tem que sempre pensar nisso, certo? Pensar nisso, para essa aula ser também uma grande reflexão para nós. Bem, o Webb Dubois, né? Ele é um negro, doutor em Sociologia e Filosofia e História, autor de várias obras que pregavam a justiça social e racial. Ele é fundador do The Niagara Movement, Organization for Social Change. Ou seja, ele fundou, né, ele é um dos fundadores desse Niagara Movement, que é um movimento de vários políticos e intelectuais negros, né, dos Estados Unidos, que vão se unir para combater esse discurso, combater essa jurisdição racista, combater e denunciar ações racistas, né? Então vai ser uma resistência, vai ser um local de amparo, né? Vai ser uma organização social que vai amparar, que vai promover, né? Promover cultura, promover assistência para as populações negras, já que o Estado ele estava extremamente, principalmente nos estados do Sul, extremamente negligente, porque ele tinha amparos legais para isso, né? Ele é o fundador da National Association for Advancement of Colored People, a NAACP, que também é outra organização que vai ali combater e que vai servir de suporte jurídico às pessoas negras. Isso é muito importante, a gente pensar que o movimento negro, né, as pessoas, elas não são seres bestializados. O que eu quero dizer com isso? Eles não ficam passivos não. Há muita movimentação, há muita resistência e que é a partir dessa movimentação, dessa resistência, que você vai ter grandes mudanças no futuro, certo? Então, a resistência dos movimentos negros, ela se dá aí, numa dessas frentes. Outro fato muito pertinente, muito curioso nessa questão da resistência dos movimentos negros, né, dos movimentos negros, dos afrodescendentes americanos, é a questão da educação. Porque como os estados eles estavam amparados a separar, né, racialmente de brancos e negros, muitos estados assim o faziam. Tinha escolas para brancos, escolas para negros. Escola para branco, escola para negro. A escola para o branco, muito melhor do que a escola para o negro, né? Ou seja, há um racismo estrutural, um racismo institucional. O Estado, enquanto instituição, ele vai escolher qual é que vai mais recursos, qual é que vai menos recursos. Onde é que vai, quais são as prioridades, né? Então, vários lugares como esse tinham segregação educacional, principalmente aqui nos estados do sul, como nós podemos ver, Hackett, todos os estados aqui, ó, temos Flórida, temos Texas, Carolina do Sul, Carolina do Norte, muitos estados. Outros que não tinham uma legislação específica, outros que era opcional, ou era limitado, isso não era muito forte, e outros que era proibido essa separação entre brancos e negros nas escolas. Mas como você pode ver, uma parcela considerável de estados aceitava, estados famosos, inclusive, como Flórida e Texas, tinham essa barreira. O Brown v. Board of Education vai ser um movimento em que uma estudante, ela quer estudar, ela quer cursar um curso superior, ela quer
continuar os seus estudos, mas ela é impedida porque na região que ela vive não havia nenhuma, ah, não havia nenhuma universidade que a amparasse, que a pudesse, porque ela era negra, então tinha que ser uma universidade que aceitasse negros ou para negros e tal. Até hoje existem escolas, universidades muito tradicionais para a cultura negra, que tem a maioria dos seus estudantes negros, certo? Bem, e aí ela bateu o pé, ela disse que não, ela queria, ela brigou na justiça. Até que a Suprema Corte, né, que seria como o STF aqui, decidiu que era proibido, que era discriminatório, negativamente discriminatório, que acabava se criando outras, que acabava ferindo os princípios constitucionais de igualdade. Então, é um dos fatores, esse é um dos pontos de vitória da resistência do movimento negro estadunidense. Então, foi abolido, mas, claro, não foi abolido de uma vez só, vai sendo abolido, né? Principalmente nesses estados em vermelho, em que essa tradição da separação ela é muito forte. Outro ponto importante para a gente destacar aqui são o boicote aos ônibus de Montgomery, né? Como a gente já falou, pessoas negras eram obrigadas a sentar no fundo do ônibus separado de pessoas brancas e a ficar em pé e cederem o assento caso uma pessoa branca entrasse no ônibus e não houvesse mais lugares disponíveis. Rosa Parks, essa da foto, secretária do NAACP, lá do Duba, no Alabama, recusou-se a ceder o lugar e acabou presa. Apoiada pelos movimentos negros, iniciou um boicote ao sistema de transporte público que durou de 1º de dezembro de 1955 a 20 de dezembro de 1956, causando imenso prejuízo. Com repercussão nacional, foi derrubada da Suprema Corte a separação por raça nos transportes públicos. Então, percebam, são pessoas, são militantes, são pessoas que defendem uma causa, que estão fartas disso, que vão lá e mobilizam e conseguem derrubar resoluções, né, legais absurdas. Observe o poder desta mulher, observe o poder desses líderes, né, dessas biografias. É importante a gente conhecer essas pessoas, né, ler sobre essas pessoas, ter oportunidade de ler sobre essas pessoas, certo? Para a gente diversificar a nossa base de heróis, de pessoas que nos inspiram, né? E que essas pessoas que nos inspiram, nós vejamos e pensamos, olha, posso ser como, né? É importante. Então, a Rosa Parks é uma das grandes proeminências desse movimento de direitos civis da população afrodescendente negra dos Estados Unidos, porque ela vai fazer um boicote que durou mais de um ano, causou imenso prejuízo, que fez o mundo todo raciocinar, pensar sobre isso, né? E pressionou para que a gente abolisse isso. Então, aos poucos, com a ação desses indivíduos, e não só desses indivíduos, mas desses indivíduos somados com as suas populações, com todo mundo que se sente representado por ela, vão derrubando certas medidas, certo? E nós temos mais dois aqui que eu quero muito falar sobre, porque nos anos de 1960 você vai ter um acirramento desse conflito. Até agora, anos 50, que a partir do início do século XX, que anos 50, e anos 60, você vai ter um embate fortíssimo, né? Você vai ter confrontos fortíssimos entre a população preta e policiais e repressão do Estado. Você vai ter uma luta maior pelos direitos civis, né? Uma luta maior, que eu digo mais potente, com mais repercussão. Martin Luther King, né, Júnior, chegou a ganhar o Nobel da Paz. Então, isso chamou a atenção do mundo todo. Isso conta muito, chama a atenção do mundo todo, para que o governo se sinta pressionado a adotar medidas. Mas o Malcolm X e o Martin Luther King, eles, apesar de contemporâneos, né, eles tinham formas de operar diferente. Eles pensavam diferente quanto à libertação dessa opressão que a população negra estadunidense sofria, certo?
O Malcolm X, ele é defensor do nacionalismo negro nos Estados Unidos da América. Ou seja, ele puxa a discussão para um lado nacionalista sobre para que pessoas negras se sentissem empoderadas e quisessem a separação. A tática dele era uma tática não pacífica para a resolução dos conflitos raciais. Ele, de frente do Martin Luther King, achava que era preciso ter o confronto, era preciso ter uma guerra, era preciso pegar em armas, era preciso organizar-se e que os afro-americanos se organizassem em um Estado de autonomia própria, né? Ou seja, ele pensava no movimento mesmo de separação, separatista. Ele pensava que os afro-americanos eles deveriam ter o seu lugar, o seu Estado, gerido pelos seus governantes, né? E não no sentido de convivência com o que já é, ou de debate e tal, certo? Ele é fundador da organização afro-americana de inspiração separatista. E também ele tinha um sentimento de que... por que Malcolm X? Porque o nome de batismo, o nome dele é Malcolm Little. Mas Little era o nome de escravo dele, né? O nome da família, que a família dele herdou dos senhores dele, né? Então, é Malcolm. E como ele ainda não tinha um sobrenome genuinamente africano, né, dos povos africanos, ele botou X. X é isso, Malcolm X. Ele não tinha ainda, né? Então ele é fundador da organização afro-americana, porque essa fundação ia se organizar para essa separação, se organizar para a luta contra o Estado, né? Para a emancipação das pessoas negras. O Martin Luther King, por outro lado, Martin Luther King Jr., por outro lado, ele era um pastor batista, um dos principais líderes do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos da América. Ele era um pastor. Ele seguia outros princípios, né? Ele seguia o princípio de Mahatma Gandhi, de desobediência civil e ativismo não violento. Então, oposto ao Malcolm X, o Martin Luther King ele tinha estratégias pacíficas, estratégias de não agressão, de não guerra e de mobilização nacional, de mobilização pessoal para conseguir as coisas que se querem, né? Para conseguir os direitos básicos que não se tem. Então, ele vai ser um dos grandes líderes, ele vai ser uma grande inspiração. Até hoje, Martin Luther King Jr. é uma inspiração para muita gente, porque ele foi um dos líderes desse movimento, um dos líderes do movimento de direitos civis, e estimulou muita coisa, e fez muita coisa, assim, e botou a roda para girar, digamos assim, né? Ele foi essencial, né? Ele ficou um símbolo, né? Um grande símbolo. Malcolm X também, Martin Luther King também. Martin Luther King tem feriado, Martin Luther King tem museu, tem rua, tem condados, ele tem muitas coisas. Martin Luther King ele ficou um verdadeiro símbolo. Ele foi um dos grandes organizadores da Marcha para Washington, que era uma marcha com milhares e milhões de pessoas negras e apoiadoras que foram a Washington, a marcha para praça, porque Washington, gente, é a capital dos Estados Unidos, Washington, e onde fica o Distrito Federal. Então foram lá, ocuparam o Distrito Federal, ocuparam os espaços da Casa Branca, perto, né, para exigir melhores direitos, né, e para a civilização preta. E o Washington, e eles, nesse lugar em Washington, foi o lugar que ele fez o famoso discurso I Have a Dream. Mais tarde eu vou passar para vocês vejam, como vocês tenham também ouvido, certo? E aqui, gente, são as fotos, né? Nessa foto aqui primeiro, que é o Malcolm X. Os dois morreram jovens, foram assassinados, né? Malcolm X, ele era islâmico e ele foi assassinado adversários islâmicos, né? Por islâmicos. E o Martin Luther King também foi assassinado, certo? Todos morreram muito jovens. Inclusive, quando o Martin Luther King foi assassinado, foi um dos grandes momentos assim, de revolta, né? Assim, parecido,
não sei se parecida é a melhor palavra, mas recentemente nós vimos os protestos, né, nos Estados Unidos, Black Lives Matter, tudo isso, e o Martin Luther King, quando faleceu, mobilizou muita gente também, né? Ele era um grande símbolo, um grande ícone da paz, da mediação de conflito, da justiça, né? Bem, então aqui é o Martin Luther King e aqui é o Malcolm X. Queridos, obrigado. Por hoje é isso. Gostaria muito de agradecê-los. Muito massa. Foi legal falar sobre isso, um pouco sobre cultura dos Estados Unidos, sobre esses movimentos, sobre história, porque a nossa disciplina também é sobre isso, certo? Pois, beijo. Vou passar uma atividadezinha sobre, claro. É importante para a gente dar uma fixada, para vocês aprenderem que isso aqui é muito importante, a gente vai fazer Enem. Isso é um tema recorrente, é um tema que pode cair. E é isso, queridos. Beijo e tchau!